Olá meninas, essa é a minha segunda tentativa de gravar esse vídeo, vamos lá. Eu vim aqui contar para vocês sobre a prematuridade da Maria, sobre a hidrocefalia e sobre o atraso no desenvolvimento. Vamos lá. Quando eu estava com 6 meses de gestação, fui fazer um ultrassom de rotina, onde o médico me relatou que tinha dado uma alteração nos ventrículos cerebrais da Maria. Que aquilo poderia aumentar, poderia diminuir, poderia não ser nada. Enfim, eles não sabiam me explicar o porquê daquilo. Porque até então, todos os ultrassons que eu tinha feito, até o ultrassom morfológico do primeiro trimestre, tinha dado tudo ok. Não tinha dado nenhuma alteração. E aí, eu tava pra fazer o segundo morfológico, né? Porque são 2 morfológicos que a gente faz durante a gestação. E aí, eu fiquei desesperada com aquilo, porque eu já tinha perdido 3 bebês, né? Eu já tinha muito medo de perder ela. Ainda vinha esse diagnóstico que ela poderia nascer com alguma hidrocefalia, né? Enfim. Aí eu fiquei desesperada e no mesmo dia eu fui para uma emergência para tentar fazer outro ultrassom, pensando que poderia dar outra alteração, né? Poderia dar um outro resultado, né? Quem sabe ele poderia ter errado, né? Afinal, humanos e máquinas também erram. Aí eu fui e deu até mais a alteração dos ventrículos cerebrais, que me deixou mais desesperada ainda. Aí a médica de plantão me explicou que eles não poderiam fazer nada, que aquilo poderia ser alguma coisa, como poderia não ser nada. Ah, legal, muito legal, isso ajuda muito uma mãe que tá desesperada, né? Aí, o que aconteceu? Fui fazendo ultrassom, e aí um dos ultrassons que eu fiz, o médico falou que na maioria dos casos tem algum... Aí ele me falou lá um hospital que fazia esse tipo de operação de retirar o bebê, faz a cirurgia, né, de drenagem do cérebro e coloca de volta no útero, né? São casos raros essa cirurgia, mas acontece e tem casos muito bem sucedidos. E aí eu me apeguei nisso, né? Só que as alterações que dava, os médicos não sabiam explicar se ela teria ou se ela não teria. Então eles não queriam correr o risco de me indicar, de falar que eu poderia fazer essa cirurgia e ela vinha a morrer, né? Sendo que ela não ia ter nada, né? E aí eles falaram só quando nascer, não tem o que fazer agora. E aí foram os 2 meses e meio mais terríveis da minha vida, porque eu fazia ultrassom direto e aí o que aconteceu? Fora isso, essa possível hidrocefalia que ela teria, ainda ela começou a não ganhar mais peso. Ela não ganhava peso e ela não crescia. Com mais ou menos 30 semanas, 31, 32 que eu estava de gestação, foi observado isso, que ela não estava com peso adequado para gestação, que ela não estava com a medida, né, os centímetros que ela deveria estar. Eu já estava passando com o ginecologista do alto risco, né? Já estava passando no alto risco desde quando eu descobri que ela poderia ter essa hidrocefalia. Aí, depois a gente começou a pesquisar e os médicos continuaram, diziam o que poderia acontecer, o que poderia não acontecer. Eu comecei a fazer ultrassom toda semana por causa dessa diminuição, não, dessa falta de crescimento da Maria, né? Ela não crescia e ela não ganhava peso na barriga. E isso preocupava mais eles do que a possível hidrocefalia que ela poderia ter, né? E aí foi marcado no final do ano, na onde eu estava fazendo as ultrassons toda semana no pronto-socorro, foi marcado a cesárea porque ela realmente não estava ganhando peso e o líquido estava diminuindo, né? Eu estava fazendo ultrassom uma vez por semana, eles começaram a falar que era para me fazer 2 vezes na semana. Só que eu morava longe do lugar, não tinha como ir 2 vezes na semana.
não tinha condição. Às vezes eu ia, às vezes eu não ia. Às vezes eu ia uma vez só. Aí foi marcado a cesárea pro dia 3 de janeiro, né, do ano passado, de 2017. Só que aí eu teria que fazer um ultrassom, só que eu acabei indo viajar e eu não fiz esse ultrassom. E aí assim que eu voltei eu fui fazer o ultrassom, no dia 2 de janeiro. Aí quando eu fui fazer o ultrassom, o médico falou que o líquido estava muito, muito baixo, que ela realmente estava com restrição de peso e que eu ia fazer a cesárea naquele dia, não ia esperar pro próximo dia que estava marcado pro dia 3, né? E aí no dia 2 de janeiro ela nasceu. E aquele medo e aquela ansiedade por causa de tudo, eu não sabia se ele ia ter hidrocefalia, eu não sabia se ela ia sobreviver. Pelo que eles falavam, teve médico que falou praticamente que ela não tinha muita chance de sobreviver. Por causa do pouco peso, por causa do tamanho, por causa da possível hidrocefalia. Juntando tudo, né? O que aconteceu? Quando eu fui fazer o último ultrassom, no dia 2, que foi quando ela nasceu, os pesos e as medidas dela eram como se ela tivesse de 32 semanas ainda. Só que ela já estava de 30. Eu já estava de 37 semanas. Já tinha completado as 37 semanas. Só que ela já tinha parado de ganhar peso, de crescer, de desenvolver na barriga, desde as 32 semanas. Por isso que eles apressaram a cesárea, né? E aí ela nasceu com 1,975 kg, 41 centímetros e meio, e aparentemente ela não tinha hidrocefalia nenhuma. Só que fizeram os exames e tal, né? Eles já sabiam do caso, já sabia nos ultrassons estava dando, né, que ela poderia ter a hidrocefalia. E aí continuou a mesma coisa que dava nos ultrassons, né? Continuou, os ventrículos cerebrais dela continuava dilatado. E aí agora, um ano depois, né, a gente pegou o diagnóstico, né, que a gente foi fazer uma ressonância. Ela fez a ressonância quando ela nasceu, mas eles alegaram que não deu a hidrocefalia. Só que agora, um ano depois, praticamente um ano depois, né, a gente fez a ressonância em dezembro e ela, né, dia 15 de dezembro, e ela fez um ano dia 2 de janeiro. Deu que ela tem a hidrocefalia discreta, né? Ou seja, ela tem, não dá para perceber aparentemente, porque geralmente as pessoas sabem que as crianças que têm hidrocefalia geralmente têm a cabeça um pouquinho maior ou fazem a drenagem. A Maria não fez a drenagem, né? Não colocou a válvula para fazer a drenagem e aparentemente ela não tem hidrocefalia. Se eu falar, às vezes eu falo para as pessoas, me falam, não, ela não tem, mas ela tem sim. A ressonância deu de que ela tem a hidrocefalia. E ela tem um atraso motor por causa da prematuridade. Tem algumas crianças prematuras que desenvolvem normal, que andam, falam no tempo basicamente nos padrões normais, né, ditos normais. A Maria tem um ano, um mês e 6 dias, né? Hoje é dia 8 de janeiro. De fevereiro. E ela... Agora que ela começou a sentar sozinha, ela não engatinha ainda. E ela não apoia, assim, nas coisas para levantar. Tipo, geralmente quando a criança não está andando nessa fase, um pouquinho depois do ano, ela tá pelo menos escalando as coisas para tentar andar, né? Ela ainda não faz isso. Mas ela faz uma birra danada. Né? O que faz falta em uma parte, né, extrapola em outras. Ela é muito esperta mesmo. Ela aprende as coisas muito fácil. A gente faz fisioterapia, né? Ela já vai fazer 4 meses que ela tá fazendo a fisioterapia, tá ajudando muito. E o que me ajudou mais ainda foi ter trocado de pediatra, porque a pediatra que eu passava era da onde ela tinha nascido, onde ela nasceu, né? Porque eu era obrigada a passar ela, porque ela foi prematura até 1 ano de idade. Só que mais ou menos uns 8 para 9 meses eu parei de passar lá, porque eu não tava mais
contente com as coisas que ela tava falando, sabe? Porque, tipo, ela tá com atraso, o mês que vem a gente vê, o mês que vem a gente vê. E, sabe, sempre empurrando com a barriga. E eu percebi, não, acho que quando ela tinha uns 9 para 10 meses, eu parei de passar na pediatra que ela de onde ela nasceu, né? Porque 9 para 10 meses a criança nem sentava sozinha ainda. Como assim? Só eu que tô vendo que tem alguma coisa errada? Aí eu troquei de pediatra. Assim que eu troquei de pediatra, a pediatra mudou tudo. Passou a fisioterapia, mudou o leite dela, mudou. Porque ela ainda tem baixo peso, mas aí já entra outra história, porque agora já deu alteração na tireoide dela. Não sei se é por isso, mas a gente tá correndo atrás. E assim, era uma benção na nossa vida. Mas o que eu já corri atrás de médico com essa menina não tá escrito. É neuro, por causa da hidrocefalia. E por causa do desenvolvimento motor, que é muito lento nela, né? Ela não fala nada ainda. O neuro passou fono, mas a fono avaliou e falou que ainda não tem necessidade dela fazer fono, porque ela não vai acompanhar os exercícios, porque se ela não fala nada, não anda, para ela não vai ser vantagem fazer fono agora, né? E além do mais, tem crianças normais que não tem absolutamente, que chegam aos 2 anos sem falar quase nada, né? Ou fala pouquíssimas coisas, então ela ainda tá dentro do padrão, né? Quanto a isso. Mas na parte motora, agora que ela começou a sentar, ela ainda tá meio molinha, mas a fisioterapia tá ajudando muito, ela tá melhorando demais. Quando ela chegou na fisioterapia, do jeito que colocava ela só rolava, só um pouquinho. Tipo, ela rolava pra um lado só, não rolava pro outro. Agora, se deixar, ela já caiu da cama 3 vezes depois da fisioterapia. Não é por falta de cuidado. No segundo que eu olho pra trás, ela já rolou, né? E ela tá cada dia desenvolvendo um pouco mais. Então, se você tem uma criança que tem um atraso no desenvolvimento, vá atrás. Se o pediatra falou que tá normal e você acha que não tá normal, troca de pediatra, vai atrás. Não deixa não, porque quanto mais tarde ficar, é pior, tá? Agora eu vou mostrar ela aqui porque ela tá querendo aparecer. Você tá querendo aparecer, Maria? Tá querendo aparecer? Fala, oi pessoal, sou eu que sou a Maria. Fala oi. Oi. Então, é isso, meninas. Eu vim contar esse relato pra vocês e eu vou contando, conforme eu for, né, fazendo o acompanhamento da Maria, eu conto pra vocês como está sendo. Por enquanto, a gente tá passando no neuro, tá fazendo fisioterapia, a pediatra passou pro geneticista, né, pra genética, pra avaliar se não tem alguma coisa genética aí, porque eu já tive 3 perdas gestacionais e a Maria ainda tem esse probleminha, né? Então, mandou avaliar ela e também mandou me avaliar e avaliar meu esposo. Eu tô correndo atrás dos médicos para mim aos poucos, porque a gente é uma só, né? Para correr atrás. Ou é ela ou é eu, né? Porque não tenho todos os dias disponíveis, né? Ela quer aparecer. Eu não tenho todos os dias disponíveis, então, entre correr atrás para mim e para ela vem em primeiro lugar, com certeza. Então, meninas, eu vou cortar aqui porque essa menina tá ficando apavorada. Eu vou deitar nela, eu vou deitar. Ela quer puxar meu cabelo. Olha como ela é terrível. Fala, eu sou pequena, eu sou terrível. Eu vou deitar nela. Então tá bom, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau!